Olá, seja bem-vindo ao Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre. Esse lugar maravilhoso que tem como vizinho o Cristo Redentor. Se você ainda não veio aqui para fazer uma visita, eu te aconselho. Espero que você não venha como paciente, tá bom? Siga-nos nas redes sociais. A gente está no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube. E convido você também a deixar o seu like aqui, né, compartilhar esse conteúdo, afinal de contas, você já sabe, aqui a gente traz especialistas e boas histórias para que a gente possa compartilhar experiências e, acima de tudo, um pouco mais de dicas de saúde para que você tenha mais qualidade de vida. Siga-nos então no Hospital Adventista Silvestre, Hospital Adventista Silvestre Itaboraí e Centro Médico Adventista Silvestre, que fica em Botafogo. Para a gente não demorar muito, vamos começar esse episódio que vai tratar sobre um assunto muito legal, que fala sobre transplante renal. Para conversar com a gente, nós temos aqui o Dr. Jadilson Pereira Júnior, que é nefrologista, vou deixar que ele se apresente melhor também, e o Alisson Andrade, que é professor e influencer, né? Se tornou influencer depois do que aconteceu com ele aqui e ele vai contar para a gente o motivo. Doutor Jadilson, se apresenta para a gente então, fala um pouquinho da sua especialidade, da sua formação, há quanto tempo o senhor está aqui no Hospital Silvestre, por favor? Certo, obrigado pelo convite, é um prazer. Bom, eu tenho uma história já aqui com o hospital, eu estou no hospital desde 2011, o programa de transplante começou aqui em 2011, né? Eu tive o prazer de participar do segundo transplante renal que aconteceu aqui. Desde então eu faço parte da equipe do Dr. Pedro Túlio, que coordena, né, o serviço de transplante de rim. Hoje a gente já está com mais de 450 transplantes renais aqui no hospital. Então, para mim é um orgulho muito grande fazer parte desse serviço, né, que contribui tanto para os transplantes SUS quanto para os transplantes da rede privada no Rio de Janeiro. Eu posso dizer que o nosso grupo é um grupo que durante o início, principalmente, fazia muita diferença aqui no Rio de Janeiro em relação ao transplante renal com doador vivo. Era uma época em que o Rio de Janeiro estava fazendo muito pouco e a gente retomou isso e conseguiu crescer novamente essa modalidade de transplante. Então é um prazer estar aqui com você, com o Alisson. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa contribuir aí. Que bom. Alisson, fala um pouquinho para a gente. Você é professor, você mora onde? O que você faz da vida além de dar aulas? Eu moro em São Pedro da Aldeia, que é a região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro. Região privilegiada, né? Um pouquinho. Eu sou renal já há 19 anos. Fiz 20, vai fazer 20 em dezembro, mas de diálise eu tenho 19 anos. E, na verdade, a minha coisa de influenciar as pessoas começou bem antes de ter esse termo, né, de mídia digital, que foi assim que eu recebi meu diagnóstico. Eu achei que eu deveria saber tudo, lá com os meus 18 aninhos, tudo sobre nefro, tudo sobre os tratamentos e passar isso adiante. E eu fazia isso concomitantemente com a minha profissão de professor. Eu dava aula tanto para criança quanto para adulto, EJA, enfim. E a coisa, nos últimos anos, tomou um fôlego maior e uma proporção que eu mesmo não adivinhava que ia acontecer, e aí aconteceram outros projetos que eu acabei me engajando mais nesse sentido. Ou seja, essa veia de ser professor e ensinar acabou você trazendo isso para o teu problema, né? Exatamente. Você quis ensinar para as pessoas também um pouquinho disso aí e aprender, né, primeiro, claro. Até como meio de tentar minimizar as dores de quem estava começando a passar pelo processo e não passar pelos percalços que eu passei. É mais ou menos isso. Acho que é mais uma questão de... Eu não ia dizer que é empatia, né? Acho que soa muito altruísta isso. Uhum. É quase missão, não sei explicar. Tá bom. Bom, doutor Jadilson, fala pra gente um pouquinho como é que funciona esse processo da avaliação para um transplante renal, né? Quais são os critérios que determinam se um paciente está pronto para receber um novo rim? Uhum. Antes até de falar especificamente do transplante, eu vou pedir uma licencinha para falar até um pouquinho da doença renal crônica, que leva um paciente a precisar fazer um transplante, né? Então, assim, a doença renal crônica é uma doença que atinge grande parte da população, uma doença que cresce mundialmente. Acredita-se que mais ou menos 10% da população tem doença renal crônica, muitas pessoas não sabem que tem essa doença. E é uma doença que a gente divide em vários estágios. Então, quando essa doença avança e ela chega no que a gente chama de estágio 5,
é quando o rim deixa de funcionar, deixa de exercer as capacidades que ele deve fazer, e a gente precisa, nesse momento, decidir por uma terapia renal substitutiva, que a gente fala. O transplante é uma das opções que a gente tem para oferecer para esse paciente. A gente precisa definir, quando esse rim deixa de funcionar, qual seria a modalidade terapêutica que o paciente vai fazer. Quando a gente fala em terapia renal substitutiva, a gente fala em hemodiálise, que é o que mais todo mundo conhece. Existe também a diálise peritoneal, que é uma outra modalidade de diálise, e o transplante. Então, é muito importante que fique claro que o transplante ele não é cura da doença renal. Ele é uma das opções terapêuticas que a gente tem para oferecer aos pacientes que desenvolvem a doença renal crônica em estágio final, que a gente chama. Quando a gente compara as terapias de substituição renal, o transplante é aquela que a gente considera a melhor opção terapêutica. Por quê? Na verdade, não é só porque o paciente deixa de fazer a diálise, né? Mas, obviamente, isso tem um impacto em qualidade de vida, então o transplante é a terapia que proporciona melhor qualidade de vida, porém, também existem dados que comprovam que o paciente que transplanta, ele sobrevive mais do que aquele que permanece no método de diálise, seja em hemodiálise ou em diálise peritoneal. Então, o transplante ele é considerado essa melhor opção terapêutica e, no caso desse paciente que desenvolve a doença renal nesse estágio final, eu costumo dizer que qualquer paciente que evolua para esse estágio, ele tem indicação de transplante até que se prove o contrário. E esse provar o contrário é que vai ser o papel do nefrologista que está aqui no centro transplantador, que vai receber esses pacientes que normalmente são encaminhados das unidades de diálise, para a gente fazer uma avaliação clínica, laboratorial desse paciente, entender o contexto clínico desse paciente, entender também se é o momento dele fazer um transplante renal ou até mesmo se ele não tem indicação de fazer um transplante renal, né? Então, não são todos os pacientes que teriam indicação de transplante. Existem doenças que enfim, o paciente vai ter uma baixa expectativa de vida ou uma outra doença mais avançada que não só a renal, talvez ela desqualifique esse paciente para transplantar. Talvez o paciente ele não se enquadra no critério de transplante. Existe o que a gente chama de contraindicações relativas e contraindicações absolutas ao transplante. Talvez se a gente exemplificar fica um pouco melhor, né? Uma contraindicação absoluta, por exemplo, um paciente que diagnosticou uma neoplasia, ele iniciou um tratamento de um tumor, um câncer, enfim, esse paciente não tem indicação de fazer transplante, ele precisa primeiro cuidar dessa outra questão, né? E muitas das vezes, se for uma questão mais avançada, que diminui a expectativa de vida, ele vai ser contraindicado a fazer um transplante renal e vai permanecer numa terapia dialítica. Já as contraindicações relativas, a gente poderia considerar, por exemplo, um paciente que na avaliação pré-transplante a gente observa e identifica que ele tem alguma questão cardiológica, uma doença coronariana. Ele pode tratar a doença coronariana e, após resolvida a doença coronariana por uma angioplastia ou uma cirurgia cardíaca, ele entraria para um critério de transplantar. Então, assim, a gente tem o transplante, às vezes, como assim, não, tem insuficiência renal, tem que transplantar, não é muito por aí. E aí é nesse momento que o nefrologista que faz transplante entra para fazer essa avaliação clínica e direcionar esse paciente. E aí, assim, a gente tem duas possibilidades para esse paciente, né? Que é o transplante com doador em vida e o transplante com doador falecido, que a gente diz, que é o doador que sofre morte encefálica, né? A família aceita a doação. Importante que a gente frise isso, né? No Brasil, a decisão é familiar sobre a doação de órgãos, então, após a morte encefálica, a família opta para que aquele paciente seja doador. Caso isso não fique claro pelo paciente em vida ou a família decida por não, que ele não seja doador, a doação não acontece, né? Então, é muito importante que isso fique frisado, né? Para que a população entenda que depende de um sim da família, na verdade, né? Então, quem tem vontade de ser doador, quem pretende doar órgãos, é importante que deixe claro aos seus familiares, porque são eles que vão dar esse aval no momento final, momento de tristeza, de luto, né? Mas que uma atitude dessa pode mudar até 8 vidas, né? Quando a gente tem um doador. Enfim, e a outra possibilidade seria com doador em vida, ou seja, aquele paciente tem alguma possibilidade de um parente direto, ou até mesmo, às vezes, em alguns casos excepcionais, um amigo, que a gente chama de doador não relacionado, de realizar um transplante em vida. E aí também a gente faz toda uma avaliação clínica, tanto no doador, possível doador, quanto no receptor,
E aí a grande diferença é que o transplante com doador vivo é uma cirurgia marcada, né, agendada. Então, quando tem que acontecer ao mesmo tempo. Exato. Ali, né? Quando o receptor e doador eles estão aptos, a gente agenda a cirurgia. Diferente do doador falecido, que é uma cirurgia que pode acontecer quando sai um doador, né? É importante que a gente deixe claro também que essa avaliação pré-transplante para o doador, né, ela é bem rigorosa. A gente costuma ser bem criterioso na aceitação, afinal de contas a gente não pode, né, aceitar um doador para que depois ele vire um paciente. Essa não é a ideia, né? Então, eu costumo dizer muito que a gente, quando avalia um doador em vida, a gente tem uma fotografia daquele momento, mas a gente não tem o filme de vida daquele doador. Então, é muito importante que fique claro para ele que naquele momento ele está apto, que ele pode doar o rim. Doar o rim por si só não vai trazer a ele um risco maior de um problema de saúde. A gente consegue sobreviver bem com um rim só, mas ao longo da vida dele, no filme da vida dele, ele também vai ter que se responsabilizar por ter escolhas corretas, né? Ter hábito de vida saudável, se cuidar, porque realmente se depois de um tempo de doação o paciente vir a desenvolver problemas de saúde, diabetes, hipertensão, obesidade, sedentarismo, tabagismo, obviamente, esse paciente vai acumular fatores de risco para a doença renal e ele vai ter um rim só. Então, é importante que o doador tenha essa responsabilidade. Vai precisar de um outro rim, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, de maneira resumida, essas seriam as nossas possibilidades. Ok. Agora, Alisson, fala pra gente. Você, quando descobriu, né, o seu problema renal, há 19 anos atrás, quase 20, você precisou passar pela diálise. Como é que foi para você essa busca por um transplante e quais foram as principais dificuldades ali que você enfrentou para esse procedimento? A minha principal dificuldade, à época, foi o próprio diagnóstico. Eu não sei, o doutor Jadilson está aqui para me suplementar ou corroborar, mas eu não sei se é assim hoje em dia, mas na minha época parecia ser um bicho de 7 cabeças diagnosticar a doença renal. Hoje eu vendo, é tão simples o exame de creatinina, ou se você fizer uma bioquímica simples, ver uma ureia alterada, um fósforo alterado, vai ver que o paciente está em progressão de falência renal. E não, aí como eu era muito jovem, 16, 18 anos, achavam que era coração, problema pulmonar. Eu tinha bronquite na infância, então mandavam fazer nebulização, que era bronquite. Então fiquei alguns meses rodando os hospitais do Rio, sem diagnóstico da doença renal, e passando mal por falência renal. E ninguém pediu uma bioquímica, ninguém, na época eu não entendia, eu estava ali buscando ajuda, tem alguma coisa acontecendo comigo. Eu não comia nada, eu não tinha apetite, eu ficava inchado, eu desmaiava, insônia, 24 horas direto sem dormir, não dormia, não conseguia olhar para a luz. E foi assim uma busca, cheguei no Hospital do Fundão, vários hospitais, até que um belo dia eu cheguei no hospital da Polícia Militar, aqui no Rio de Janeiro, e aí uma doutora olhou para mim e falou, você está com falência renal, você tem que entrar em diálise. Aí eu olhei assim, aí ela colheu creatinina, ureia, estava alterado, mas para eu entrar em tratamento conservador, que é o que a gente fala, que é o tratamento para preservar o pouco de função renal que a gente tem, para postergar, quiçá, não vir a ter a terapia renal substitutiva. A gente posterga o máximo possível a terapia renal substitutiva no tratamento conservador. E aí foi quando eu, enfim, descobri, mas foi bem agressivo a minha doença. A minha doença é de base genética. Então, eu puxei o trem na minha família, mesmo sendo caçula. Primeiro fui eu, depois meu irmão, depois o meu pai. Hoje a minha mãe está em tratamento conservador. Então, a família inteira. E eu não respondi ao tratamento conservador. Então, foi em 6 meses, entre eu esboçar sintomas e entrar em diálise, foi o tempo. 6 meses, em entrar em diálise. Então, não tive muito o que escolher. O meu tratamento conservador foi minúsculo.
E eu mesmo, foi aí nesse inteirinho que eu comecei a estudar tudo. Então, quando eu peguei meu exame online, eu já sabia, eu vou ter que entrar em diálise. Aí eu mandei para a médica perguntando para ela se ela queria que eu fosse para o hospital para dialisar. Falei, quer que eu vá para o hospital? Acho que eu preciso dialisar. E estava tudo muito astronômico. Estava tipo ureia 400, creatina 22. Estava tudo muito, muito acima do normal. E aí eu comecei a fazer a diálise. Eu escolhi como melhor tratamento, e sou um entusiasta, a diálise peritoneal. Eu ia perguntar exatamente isso. O doutor Jadilson tinha falado, né, de 2 tipos de diálise, e aí eu queria que vocês explicassem que diferença é essa entre uma e outra. A diferença pro paciente em qualidade de vida é gritante, porque além de autonomia, além de você não ter sintomas que a diálise tem para o paciente, além de uma liberdade, é sensacional. Eu indico para todos. Mas, infelizmente, o meu peritônio era baixo condutor. Então, ele tirava muita água. De eu ter que, mesmo em diálise, que era noturna, eu ter que dormir com uma garrafa d'água para beber, porque tirava muita água, mas não filtrava o sangue. Ele tirava o líquido, mas o meu peritônio não filtrava, por algum motivo. O nome que os médicos davam era baixo condutor. E eu tive que ir para a diálise de qualquer jeito, não teve jeito. E aí eu busquei logo fazer o transplante renal. Aliás, assim que eu entrei em diálise, eu tentei o transplante sem saber que minha mãe, que era genético, até então era só eu tentei fazer a minha mãe doar para mim. Na época, o serviço de transplante no estado, há 18 anos, era bem precário. E chegaram a me chamar, assim, tipo, com meses de diálise. E eu super animado, só que ninguém me disse nada, só ligaram para mim, e foi aquela comoção toda, e vai para lá, e vai para cá, e depois ninguém falou mais nada. Eu fiz a diálise sem heparina, que é o medicamento para não deixar coagular o sangue. E mas ninguém vai falar nada. Aí fomos correr atrás, não, seu rim foi para outra pessoa e ninguém avisou nada. E aí eu coloquei na minha cabeça, bom, eu tenho que viver a minha vida, porém, esse tratamento, né? Tinha que ser um detalhe o tratamento. E aí foi o que eu fiz. Esse foi o meu maior erro. Foi o que eu fiz. Então, eu me graduei, pós-graduei, estudei tudo o que eu tinha que estudar, trabalhei fazendo a terapia renal substitutiva, a hemodiálise. E o meu erro foi aí. Se eu tivesse lá insistido, lá atrás, eu já teria transplantado há muito tempo. E aí, quando esse gatilho acendeu de novo, anos atrás, o Rio estava passando por outra fase de transplantes ruins, né? Não vou dizer transplantes ruins, era uma baixa de transplante. O programa estadual de transplante ainda não estava muito bem equilibrado, enfim. Então, muitos médicos mandavam os pacientes para São Paulo, para outros lugares. Então, eu já fiz parte de vários centros transplantadores do Brasil. Já fui de São Paulo, do Hospital do Rim, já fui. E aí perdi as esperanças de novo, porque São Paulo também me chamou várias vezes, mas quando eles chamam não significa que aquele rim é seu. Eles te fazem um primeiro telefonema para saber, está tudo bem com você, você está gripado, está tomando algum antibiótico, porque naquele primeiro contato já tem uma contraindicação para o transplante, mesmo o paciente estando em lista. Se ele tiver, sei lá, resfriado, ou fazendo antibiótico, alguma coisa bacteriana, ele já está ali contraindicado. Apesar de ser compatível, ele não vai levar. E já tem outros ali compatíveis também, aguardando aquilo. Eu acho que seria... Não, desculpa, pode falar. Então, eles me chamaram várias vezes em São Paulo e também nunca era para mim. Então, eu me deslocava, mesmo sabendo que não era meu, para diminuir o tempo da isquemia fria, que é o tempo que o órgão fica fora do corpo, né? Porque se for meu, eu já estou lá. Mas nunca era. Eu, de novo, posterguei até que eu encontrei a equipe do Dr. Pedro Túlio. Já conheci o Dr. Pedro Túlio, dos meus estudos todos. Eu falei, nossa, um renome, o Dr. Pedro Túlio Rocha, tem um programa aqui e um programa que atende o SUS, né, que é no Hospital Silvestre. Então, eu vou para lá.
E foi aí que eu entrei no Aí que começou programa, a sua história com o Hospital com Silvestre. o Hospital Silvestre, foi com o Dr. Pedro Túlio. Tá. Bom, vamos dar uma pausa nesse início da história e vamos falar um pouquinho de desafios, né? Existem desafios e riscos envolvidos, tanto para o doador como para o receptor de um transplante renal. Ao longo do processo, esses riscos são minimizados e quais são esses riscos e desafios em geral? Eu diria que o risco em relação ao doador é o que a gente avalia no pré-transplante. Então, a gente faz, obviamente, ali uma entrevista inicial, tenta buscar fatores de risco para aquele doador que o impediriam de ser doador, né? Por exemplo, um doador diabético. A gente não aceita por conta do risco de desenvolver doença renal associada ao diabetes. Depois, nos exames laboratoriais que ele faz ali, enfim, a gente avalia e faz assim, uma rotina laboratorial bem extensa, né, avaliando desde, no caso, por exemplo, mulheres, a saúde ginecológica, até o funcionamento realmente renal, com urina que a gente chama de 24 horas, estudar ali a taxa de filtração daquela pessoa. E aí, assim, se decidindo que aquela doadora ou aquele doador preenchem todos os critérios que a gente considera de segurança, o risco que existe é um risco da cirurgia em si, né? Mas é importante a gente dizer que a cirurgia com doador vivo foi o primeiro transplante bem sucedido que aconteceu. Foi uma cirurgia que foi feita em 1954, em Boston, nos Estados Unidos. Naquela época nem se existia ainda muitos conhecimentos sobre rejeição, sobre por que os transplantes não davam certo, mas aí tinham gêmeos idênticos, onde um doou para o outro e aquele rim funcionou, simplesmente porque geneticamente eles eram idênticos e não se precisava muito do entendimento de imunologia, de por que o rim rejeitava, enfim. Mas é isso, eu acho que o risco para o doador é o risco cirúrgico. Depois que ele passa por toda a avaliação clínica, ele é liberado, é um risco cirúrgico. Eu costumo brincar também que tirar um rim não é tirar uma mancha na pele, uma pinta na pele, é uma cirurgia grande, exige uma recuperação. O doador, ele pode, durante algum tempo, ter dor no pós-operatório. A gente diria que é uma recuperação muito parecida com uma cesariana. Para as mulheres que às vezes já passaram por uma cesariana, né? Já passei existe por dor, existe dor, existe uma dificuldade ali com a musculatura, enfim. Então a gente normalmente afasta aquele doador por 30 dias para uma recuperação e a ideia é que depois disso ele tenha uma vida normal, né? E não existe nenhum risco iminente pelo fato dele ter doado o rim. E aí tem muito essa dúvida, o que eu vou precisar tomar? Eu preciso tomar algum medicamento? A minha prescrição para doador é hábito de vida saudável. Você vai ter que se cuidar e sobre isso eu não tenho controle, né? Então, para o doador é mais ou menos isso, né? Para o receptor, os riscos que acontecem no pós-transplante, a gente pode resumir também para as duas principais complicações. O maior risco seriam rejeição do órgão ou infecções. E isso está diretamente relacionado, né? Por que o receptor de um transplante tem esse risco? Porque a gente vai ter a questão da imunidade, ou seja, o sistema imunológico daquele paciente não entende que aquele órgão que ele recebe é para o benefício dele. O sistema vai de defesa, atacar, né? Exatamente, o sistema de defesa vai agir contra um corpo estranho como age contra um vírus, uma bactéria que cai na nossa circulação. De repente, de uma hora para outra, tem um DNA diferente e as células de defesa vão se mobilizar para atacar e destruir aquele órgão. Se nada for feito, as rejeições vão acontecer em 100% dos casos. Então, o que a gente faz para minimizar o risco de rejeição é dar medicamentos que esse paciente vai precisar tomar. Aí, uma outra pergunta que acontece muito, é para o resto da vida? Não, é pelo tempo que o seu transplante durar. Nem sempre um transplante, às vezes, vai durar a vida toda de um paciente, né? Então, ele vai ter que tomar o medicamento pelo tempo que ele for transplantado. O objetivo desse tratamento é minimizar a ação desse sistema de defesa sobre o órgão e a gente consegue, com isso, reduzir a taxa de rejeição para aproximadamente 10% a 15%. Então, cai bastante a taxa. E uma outra informação que eu acho que é muito importante é que, acontecendo um episódio de rejeição, a gente consegue reverter com tratamento em até 80%, 85%. O Alisson pode falar um pouquinho do caso dele depois que ele passou por esse processo.
Eu acredito que deve ser uma angústia muito grande para o paciente. Só para a gente também não perder aqui, depois o Alisson pode falar, ao outro lado da moeda que eu falei em questão das infecções. Isso vai estar diretamente relacionado porque a gente vai estar diminuindo a ação de defesa daquele paciente. Então, o médico nefrologista ele vai ter que trabalhar com uma balança. Ele não pode imunossuprimir demais, porque senão o paciente não sai de infecções de repetição, e ele também tem que chegar numa imunossupressão que não seja mínima, porque também ele pode, com isso, aumentar o risco de rejeição daquele órgão. Então, acho que essas seriam as duas principais complicações. Existem também algumas questões relacionadas ao uso crônico desses medicamentos imunossupressores. Esses medicamentos eles aumentam o risco, por exemplo, de desenvolver diabetes, hipertensão, neoplasias de pele, outras neoplasias. Isso normalmente eu costumo falar para o paciente no início, na primeira consulta, e normalmente o paciente faz uma cara de espanto assim, tipo, eu vim aqui para transplantar, ele só está me dizendo coisa ruim. Mas é porque mesmo com tudo isso que eu estou pontuando aqui, com todos esses riscos que o transplante tem, e é preciso que fique claro que tenha, quando a gente, aí voltando um pouco no que a gente falou no início, quando a gente compara a sobrevida desses pacientes e a qualidade de vida, mesmo com todos esses riscos, os transplantados vão melhor do que aqueles que permanecem no método de diálise. Então, por isso que a gente insiste que o transplante é a melhor opção. Ainda é a melhor opção. Exato. É. Bom, Alisson, vamos aproveitar e falar aí do seu caso, né? Você está aqui exatamente para contar a sua história. Sim. Você teve, então, uma rejeição acentuada. Sim, uma rejeição grave. Eu transplantei no dia 6 de dezembro e a gente ficou esperando que a gente fala no termo... A gente espera o rim abrir. Qual seria o termo mais técnico, doutor? Existe o que a gente chama de função tardia do rim transplantado, né? É como se o rim ele não ligasse de imediato. O rim precisa de um tempo para recuperar algumas células ali. É como se desse um delay, assim. Você transplantou e ele ainda não pegou no tranco. É meio porque isso? Só rapidamente, para poder também a gente não perder, no doador vivo é difícil que isso aconteça, porque existe o que a gente chama de tempo de isquemia, que é o tempo que o órgão fica preservado. No doador vivo, esse tempo de isquemia ele é minimizado, porque uma cirurgia acontece em paralelo à outra, então esse tempo de isquemia gira em torno de, no máximo, 2 horas. E existe também o fator doador, né? Porque o doador vivo, como a gente falou, ele tem que ser muito saudável. Então, ele é um doador muito padrão. Já no doador falecido, cada vez mais a gente precisa estender os critérios de aceitação, que a gente fala. Então, a gente vem aceitando doadores mais velhos, doadores com hipertensão. O tempo de isquemia pode chegar a bater 20 horas ou até mais. Então, isso tudo leva aquele rim a ter uma disfunção inicial, onde ele vai precisar de um tempo para poder se recuperar. E é justamente isso que aconteceu com o Alisson também. Foi quanto tempo, Alisson? Então, da cirurgia até eu ter o diagnóstico da rejeição grave, acho que foram uns 20 dias. Foi uma semana esperando, aí com uma semana, entrando na semana de Natal, o doutor Pedro Túlio colheu a minha biópsia, me deu alta para ir para casa, tipo, passar o Natal, mas era uma alta entre aspas. Você passa o Natal, volta para cá. E voltei, e aí mais uma semana e começou a abrir um pouco, mas aí o resultado da biópsia que tinha ido para São Paulo, por ser época de final de ano, estava demorando um pouco. E aí eu tive que começar a fazer diálise, né, porque a função ainda não estava 100%. E aí, quando veio, enfim, o resultado da biópsia, apareceu não só uma rejeição celular, né, mas como se eu tivesse rejeição contra o doador, o que todo pré-transplante evita. Todo pré-transplante é elaborado para evitar isso acontecer. Tipo, você tem que colher o seu sangue de 3 em 3 meses para evitar que você seja incompatível com aquele doador. Eles testam o seu sangue. Então, pela biópsia, parecia que eu tinha também rejeição contra o doador, que não podia acontecer. Então, tive que mandar meu sangue para o Hemorrio, para eles fazerem um teste de novo. Aí o Hemorrio constatou que eu não tinha anticorpos contra o doador. Então, era uma rejeição... A escala de nível até mudou o nome que o doutor falou, nem lembro mais, mas era o nível máximo da rejeição que eu tinha. E aí começa a incógnita, né, do paciente. Poxa, por que eu, né? Eu tô aqui, Você coloquei demorou tanto, demorei né? tanto e
coloquei tantas pessoas nesse lugar agora, né? Dei tanta força a tantas pessoas, dei informação para as pessoas. Por causa do que você falou, por causa do que eu ouvi você falando, eu estou na fila, eu transplantei. Porque comigo tem que ser tudo fora da curva, porque tinha que acontecer desse jeito comigo, mas enfim. E aí eu tive que internar novamente para fazer o protocolo de rejeição. E a partir daí era incógnita. O que ia acontecer? Eu já acelerado no 220, eu falava para a equipe, mas o que tem que fazer? Tem que tirar o rim, vamos tirar, vai voltar para a diálise. Vamos resolver? Eu dava meus 5 minutos, mas eu queria resolver. Tudo bem, não deu certo, vamos entrar na fila de novo. Eles que tiveram que me aturar nesse sentido. Ter paciência contigo. Exatamente, resiliência. Foi uma situação diferente, né? Porque, foi. Bom, não sei se isso é comum acontecer do paciente transplantado ter tanta rejeição assim e parecer até que, né, não tinha feito os exames suficientes. Exatamente. Ou algo assim. Na verdade, o que o Alisson falou, tentando explicar um pouco melhor, o que existe é que antes do transplante acontecer, a gente faz um teste chamado prova cruzada. O que é isso? Né? A gente pega o soro do receptor, onde tem ali os anticorpos que aquele paciente tem no sangue circulante, e a gente testa com células do doador. É para ver se existe destruição celular, é para ver se por acaso o receptor tem no seu sangue pré-formado células contra possíveis doadores. Né? Então, a gente chama esses pacientes de pacientes sensibilizados. Então, pacientes que ao longo da vida entraram em contato com DNA humano que não são deles, por exemplo, em transfusão de sangue, ou no caso de mulheres que tiveram gestações e entraram em contato com sangue fetal pela placenta, ou pacientes que já fizeram o primeiro transplante e vão para um segundo transplante, esses pacientes têm mais chance de ter o que a gente chama de painel aumentado, ou seja, eles são sensibilizados. É como se eles tomassem uma vacina. Quando a gente toma uma vacina, a gente cria células de defesa. Então, vacina tem, por exemplo, um vírus atenuado. É um vírus que não te causa a doença, mas você toma, sua célula de defesa é criada contra o vírus e depois se você tiver contato novamente com o vírus, você está protegido. Isso acontece também nos transplantes. Então, se você entra em contato com sangue humano que não é seu sistema de defesa pode criar uma célula e essa célula ficar lá guardadinha. Quando você entrar em contato com outra célula humana que não é sua, às vezes você já tem uma célula pronta para destruir aquela célula. Então, esse teste é feito antes do transplante. Quando essa destruição celular acontece, a gente exclui aquele receptor, ele não pode receber aquele rim. Então, no caso do Alisson, o que aconteceu? Ele recebeu um transplante após uma prova cruzada negativa, então ele não estava pronto para destruir aquele órgão, mas o processo ali de aceitação do órgão dele no momento inicial, né, não aconteceu da maneira que deveria acontecer. Isso envolve alguns aspectos dele, genéticos, alguns aspectos de imunossupressão, do tipo de imunossupressão que nós escolhemos fazer. E aí, como ele falou, a gente normalmente dá um tempinho para poder saber se esse rim vai recuperar, se era só aquela lesão inicial mesmo, e se isso começa a demorar muito, a gente faz a biópsia, porque é o padrão ouro que a gente tem para poder entender porque aquele rim não está funcionando. E no caso dele, veio uma rejeição que a gente chama de rejeição celular, que é a mais comum, mas a gente ficou na dúvida porque tinha um comprometimento vascular também. E às vezes essa rejeição que ele falou de ter uma célula contra o doador, a gente chama de rejeição humoral, é uma outra rejeição, é de outra célula, né, que envolve ali tipos de linfócitos diferentes, enfim. E o tratamento é diferente também. Então, ele disse que coletou um sangue de novo, enviou para o hemorrio para ver se ele tinha, nesse momento, criado célula específica contra o doador. Isso não se confirmou e ele acabou sendo tratado como uma rejeição celular mais grave mesmo e teve uma boa recuperação, né? Respondeu bem, né? Depois desse tempo aí internado, fazendo a medicação, o rim desinflamou, a gente pode dizer assim, a gente tirou aquelas células que estavam atacando o rim e aí o rim começou a funcionar. Ai, finalmente, né? Finalmente. Finalmente. Agora, Alisson, que mudanças que você notou na qualidade da sua vida depois do transplante e como é que isso tem impactado aí o seu dia a dia? Eu digo que eu estou vivendo em um ano esse hiato que foi esses outros 18, né, que eu passei em hemodiálise e diálise peritoneal, porque é libertador. Por isso, é igual o doutor falou, tem esse porém, que o medicamento pode
dá câncer de pele, pode dar isso, pode dar aquilo, não sei o quê. Eu, se tiver que fazer de novo, eu vou fazer o transplante, porque, sem dúvidas, é a melhor terapia renal substitutiva. E eu não gosto nem de dar prazo de validade. Eu acho que vai durar o tempo que tiver que durar e eu vou fazer bom proveito do tempo que vai me ser doado desse rim, entendeu? Porque as pessoas, quando chegam até para mim na minha rede social perguntando qual o tempo médio, tudo que se tem é baseado em média, matemática de estatísticas, de quanto durou com um, e vamos fazer uma média, a média é essa. Mas aí a gente tem os resultados fora da média. Tem gente que está há 30 anos, tem gente que durou 1 ano. Eu não sei se é clichê falar, mas é libertador. Assim, os projetos, assim, a tua visão de mundo muda, né? O seu modo de ver até o outro também muda. E me deu muito mais gás para levar essa coisa, de levar conhecimento, de... Sabe aquela coisa, isso aqui fez... Sabe quando você vê um filme muito bom, ou assistir uma série muito boa, e você quer que a pessoa assista? Então, quando a pessoa vem ver esse filme aqui comigo, acho que é muito isso. Olha como o transplante é bom, faz você também o transplante, é muito isso. Libertador. Eu ia perguntar essa questão da expectativa média de vida para um rim transplantado, né? E o que influencia essa longevidade desse órgão, né? Porque enquanto em umas pessoas pode durar 1 ano, como o Alisson falou, em outras vive 30 anos com esse órgão. Então, assim, a pessoa ela pode transplantar, então, várias vezes, se for o caso, porque aquele rim, se parar de funcionar, ela vai precisar transplantar outra vez, né? O que influencia isso? Existe uma média aí de durabilidade que gira entre 10 e 15 anos, a média de um transplante renal. Mas, como o Alisson falou, tem uns que duram muito mais, outros duram 1 dia, outros saem das cirurgias com rim que não funciona. Então, não tem muito como a gente estabelecer isso. É até engraçado, tem muitos pacientes que vão chegando, e a gente aqui no Silvestre, como eu falei, está desde 2011, então a gente já tem pacientes indo para 13 anos de transplante, né? E aí quando o paciente está chegando próximo do 10º ano, ele fica morrendo de medo, ele entra em pânico, mas não é assim, o rim não vai ser uma data, não acordei de manhã e meu rim parou de funcionar porque eu fiz 10 anos. Obviamente, né, a gente vai tendo sinais de que aquilo ali vai acontecer e a gente consegue às vezes preparar o paciente ou para voltar para um método de diálise ou até mesmo para fazer um novo transplante, como você mesmo falou. E um paciente transplantado, ele tem que fazer acompanhamento para o resto da vida, né? Sim, o acompanhamento é bem rigoroso. Normalmente, nos 2 primeiros meses, as nossas consultas são semanais. Depois, ali, a gente fica vendo de 15 em 15 dias. 3º, 4º mês, a gente passa para consulta mensal. Até o final do 1º ano é pelo menos uma consulta mensal e depois do 1º ano, a cada 3 meses, o paciente vai à consulta. Assim, ele não fica longe. O Alisson está vindo aqui todo mês, desde que transplantou, né? Visitando aqui o hospital todo mês. Isso, Interessante. Deixa eu ver aqui. Bom, Alisson, você bem sabe que acompanhamento e disciplina com a medicação são fundamentais, né? Você já está vivendo isso na prática. Como é que você se adaptou com essa nova rotina e que dicas que você daria para pacientes que estão se preparando para essa experiência? Como eu quis muito o transplante, então eu já meio que já tinha internalizado como seria a rotina pós-transplante. Eu sabia que 90% do sucesso do meu pós-transplante seria a medicação e o tomar na hora certa. E uma coisa que eu falo para todas as pessoas, todos os pacientes, é que deem a importância devida ao horário de tomar a medicação. Porque, não sei se felizmente ou infelizmente, o paciente se sente tão bem com o transplante renal que ele acha que está curado. Então, ele acha que pode atrasar um dia, pode atrasar o horário no outro dia. Deixar de tomar. E ele não entende que esse fato de atrasar, dependendo da concentração que aquele medicamento esteja no seu sangue, pode ser que por um momento ali ele abra uma brecha da concentração baixar o suficiente para o organismo voltar a criar um pouco daquele anticorpo ali. Aquela rejeição natural. Para começar a atacar o seu rim. Então, 90% do sucesso é tomar o medicamento imunossupressor na hora certa. E outra coisa também que eu vejo que os pacientes não transplantados e os que voltam para o tratamento para hemodiálise por ter falhado o transplante por causa de não tomar a medicação no seu modo correto, dele
não tomar o remédio na hora certa e dele simplesmente parar de tomar. Ele para de tomar. Já tem, não sei se o doutor já teve casos, o paciente escolhe parar de tomar o remédio. Então, 90% tomar o remédio, o imunossupressor. Um outro ponto aqui que eu gosto de deixar claro também, o médico não é adivinho. Então, tipo assim, você precisa fazer um jejum para fazer o teste para que dosa um dos imunossupressores que a gente toma. Cada um vai tomar um de acordo com a adaptação. E se você não fizer o jejum certo ou acabar tomando aquele remédio muito próximo da coleta, isso pode dar um resultado falso positivo para o médico. Então, às vezes, você vai estar com uma concentração daquele medicamento ali no seu sangue que não é a real, e o médico vai pensar, está muito bom, está uma concentração, ou então vai ver, está uma concentração muito alta, vamos baixar o seu remédio, porque ele acabou de tomar o remédio e foi colher o sangue. Então, eu já vi pacientes chegando no meu direct falando isso, não, pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês têm que tomar, doce, está tomando 9 horas da noite, e vai fazer o exame 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, não toma o remédio. Colhe o sangue, toma o remédio imediatamente depois, mas não toma o remédio e vai colher o sangue, porque vai dar um pico de concentração, o médico vai, meu Deus, está muito alto, vamos ter que baixar a dose, enfim. E os outros 10% é a qualidade de vida. Aí eu digo que é uma tríade, né? É o físico, né? O mental e o nutricional. Eu digo que é essa tríade. Acho que isso vale até para hemodiálise, para diálise peritoneal, para transplante. Na verdade, isso vale para todo mundo. Acho que agora pensando aqui, acho que vale para todas as patologias, né? Para pessoas saudáveis também, né? Exercício físico, boa alimentação e saúde mental. Exercício físico, boa alimentação, saúde mental. É isso. Esses são os 10%. É isso aí. Agora, a gente, acho que falou bem pouquinho, mas eu acho que vale a pena a gente enfatizar a questão da lista de espera. Muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Como é que ela funciona na prática? Tem alguma forma de acelerar esse processo e assim, seja por doadores vivos ou familiares compatíveis ou um amigo, enfim... Como é que funciona a lista de espera na prática? Vamos destrinchar esse assunto aí, para ninguém ficar com dúvida. Acho que primeiro é bem importante que fique claro que são duas coisas diferentes. Ou o paciente tem um doador vivo, ou ele está na lista. Obviamente, ele pode estar na lista e aparecer um doador vivo, mas os processos são diferentes. Tá? Então, assim, eu estou na lista, não tenho doador nesse momento, já estou há 2 anos e não consegui fazer o transplante. Apareceu a possibilidade aqui que minha mãe quer ser minha doadora. Tudo bem, a sua mãe vai ser avaliada em paralelo, você vai continuar na lista, caso saia um doador para você transplanta, mas se não sair, quando a gente estiver com a dupla preparada, a gente faz o seu transplante com a sua mãe e automaticamente você vai sair da lista. Pode ser também que o paciente de imediato queira fazer com doador vivo, ou tenha a possibilidade, né, de fazer com doador vivo. E ele se prepara e faz o transplante com doador vivo. E tem também o paciente que não tem essa possibilidade, que ele vai ao centro transplantador, vai ser avaliado, a gente vai fazer uma bateria de exames. Quando a gente constatar que ele está apto para transplantar, aí ele é encaminhado para a lista de transplantes. Essa lista é importante que seja dito que ela é uma lista estadual, então o paciente ele só pode estar em uma lista no Brasil inteiro e em um estado. Então, assim, o paciente que lista no Rio de Janeiro, ele vai estar listado no Rio de Janeiro, todos os órgãos disponibilizados no Rio de Janeiro ou que sejam disponibilizados de outro estado para o Rio de Janeiro, aquele paciente vai entrar, vamos dizer assim, na concorrência daquele órgão. Né? É importante dizer que a distribuição do órgão ela é feita, primeiro, por identidade sanguínea. Então, um paciente do grupo O, ele vai estar na fila do grupo O, ele só vai receber do grupo O. Um paciente do grupo A, do grupo B e do grupo AB, a mesma coisa. E essa distribuição no rim, né, porque é diferente em cada órgão sólido, no rim é feita por uma compatibilidade ao doador. Ou seja, quando sai um doador do grupo O, existe um banco de dados onde esses pacientes que estão listados, eles deixam o exame deles lá a cada 3 meses. Aqui no Rio de Janeiro é o Hemorrio, esse banco de dados. Né? E esse banco de dados, por uma identidade ali que a gente chama HLA, que é uma informação genética,
ele lança uma lista dos 10 pacientes mais compatíveis àquele doador. Cada doador vai disponibilizar 2 rins. Aí você pensa, mas por que então disponibiliza 10 numa lista, né? Porque quando a gente tem essa primeira lista, ela é baseada só nessa identidade genética. Depois disso, é realizada aquela prova cruzada que eu citei anteriormente. Então, de repente, o paciente número 1 ele vai ser não compatível. O paciente número 2 pode estar tratando uma infecção urinária. O paciente número 3 pode não ter conseguido contato. Então, a gente lança 10 justamente para que a gente consiga distribuir os 2 órgãos no tempo viável para os pacientes mais compatíveis. Já chegou alguns casos, às vezes acontece da lista rodar 10 e ter que fazer outra lista. Não é frequente, tá? Mas isso pode acontecer. Na grande maioria das vezes, se lançam 10 e os rins ficam nos 2 primeiros mesmo, né? Mas por isso que a gente pede para 10, porque 10 pacientes são comunicados sobre a possibilidade, porque a gente às vezes precisa rodar essa lista. Então, é importante que se diga que essa distribuição é feita independente do paciente ser SUS ou ser convênio. Na verdade, essa informação nem se sabe, né? Na hora que se lança a lista, isso não entra, isso não pontua, isso não coloca o paciente na frente. Então, o paciente que está no SUS, ele tem a mesma chance de receber do que o paciente que está na rede privada. O que acontece, sim, é que existem centros com mais pacientes listados. Então, o centro que tem o maior número de pacientes listados, obviamente, proporcionalmente, ele vai fazer mais transplantes do que um outro. Então, às vezes, entre os pacientes falam, eu vou me listar lá porque lá sai mais rápido. Não, não sai mais rápido lá. Na verdade, lá sai maior volume, porque eles têm um volume maior de paciente na lista. A chance de um paciente receber é a mesma, independente do local onde ele esteja listado, independente se ele é SUS, independente se ele é da medicina privada ou convênio, enfim. Então, é isso, é uma lista só. A gente pode dizer que o programa de transplante no Brasil é uma coisa muito séria. Eu costumo dizer que se outras coisas funcionassem como o programa de transplante, a gente provavelmente estaria num cenário um pouco diferente no nosso país. A gente tem o maior programa público de transplante do mundo. O programa público do Brasil no mundo é o maior. O Brasil distribui os medicamentos gratuitamente no pós-transplante, independente se o paciente fez o transplante pela rede privada ou pela rede pública. É interessante dizer que esses medicamentos eles são distribuídos até o momento que o paciente os utiliza. Então, se o paciente está 30 anos transplantado, por 30 anos esses medicamentos são fornecidos a ele. Isso é importante, né? Porque Exatamente. O paciente transplantado ele precisa disso para viver, Exatamente. né? Então, não é algo que, tipo assim, Exatamente. tem gente que não vai ter condições, se fosse o caso, de pagar, né? E assim, eu já estou aí trabalhando com transplante desde 2011 e, sinceramente, eu nunca vi faltar medicamento a ponto de um paciente perder um órgão porque não teve medicamento para ele pegar, entendeu? Que bom, né? Então, assim, a gente tem que ter muito orgulho realmente do Programa Nacional de Transplantes no Brasil. E é isso, eu considero que é um exemplo, realmente, o Programa de Transplantes no Brasil. Legal. Eu gostaria só de frisar uma coisa. Como o doutor estava explicando, muitos pacientes também chegam lá no meu direct. Mas, poxa, fulano tal entrou na fila agora e já recebeu, eu já estou há tantos anos. Então, de todas essas etapas que o doutor falou, eu até brinco, eu sempre vou falar isso e ao pé da letra é isso. Eu digo que é a questão da lista, que não é fila, é lista. Então, se a pessoa está há mais tempo, ela não vai ter prioridade, enfim. É uma loteria genética. Então, tudo vai depender do número, vamos dizer, se é uma loteria, do número genético que foi lançado ali quando o sistema recebeu aquele órgão daquele doador. Então, aquele número ali dessa alguém loteria... que acabou de chegar na lista ou alguém que já está um tempão esperando. Vai que acontece que alguém que acabou de entrar tem ali 100% de compatibilidade ali, chegou, o sistema vai jogar ele nessa lista desses 10 pacientes que o doutor falou, dessas etapas. Então, eu sempre falo para os pacientes, não esmoreçam, é assim mesmo, vai acontecer, e quando acontecer vai ser exitoso, mas uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, porque é uma loteria genética, e tudo vai depender também da questão, como o doutor já falou, de painel. Quem tem um painel maior acaba tendo menos
menos órgãos doadores compatíveis, né? Sim. Porque é como se a pessoa tivesse diminuído as chances nessa loteria. Quando ela tem, imagina que todo mundo tem X chances. A pessoa que tem contato com o sangue, menos X. Pessoa que teve contato, que engravidou, menos X. Então, vai diminuindo essas chances, mas não elimina as chances. Então, e mesmo assim, mesmo com a demora, mesmo com a espera, acho que a média de espera máxima, hoje em dia, aqui no Rio, acho que está sendo uma média de 3 anos. É, mais ou menos uma média. Mas não chega a isso. As pessoas que eu tenho conversado, os seguidores que chegam lá e falam, às vezes, em 1 ano, estão transplantando meses, máximo 2. Assim, ultimamente, as pessoas que eu converso, que eu influencio a entrar na fila, têm transplantado com 1 ano. Eu falei, gente, será que é porque eu estou tendo uma influência ali? Mas, enfim, acho que seria importante deixar isso claro, até para tranquilizar se tiver paciente assistindo, que é assim, mas... porque, principalmente no ambiente de diálise, o paciente está lá na máquina e vê... ficou sabendo que o paciente da outra cadeira ali entrou na fila semana passada, aí já foi chamado para o transplante. Aí já fica achando que é algum esquema, alguma coisa assim. Não, acho que é uma questão isso, até emocional também. Poxa, eu estou há 3 anos, né? Fica uma coisa assim. Bate aquele desânimo, né? Poxa, eu estou há tanto tempo exatamente. E até agora não saiu o meu, ele acabou de chegar aqui e já saiu exatamente. Dele. Então, realmente isso até recentemente teve uma polêmica muito grande em relação ao Faustão, né? Foi uma coisa que saiu muito na mídia, mas assim, na verdade é isso, assim... Quando você tem o conhecimento da legislação, você entende, mas parece muito que o Faustão foi beneficiado, que ele recebeu um rim muito rápido. Mas, na verdade, é porque, pela lei, ele já tinha realizado um transplante cardíaco e isso automaticamente o colocou como prioridade para realizar um transplante renal. Porque quando em São Paulo existe essa lei, no Rio de Janeiro é diferente, cada estado tem a sua lei, mas em São Paulo isso é legislação. Quando você já é transplantado de um órgão e você entra em falência de outro, você ganha priorização para poder realizar o outro transplante. Então ele transplantou rápido não é porque ele era o Faustão, é porque no caso dele, ele tinha indicação pela lei de fazer um transplante renal realmente mais rápido. Ele tinha direito de Exatamente. Logo no início da fila outra vez. De maneira resumida, assim, eu poderia dizer que a gente percebeu ao longo do tempo que é melhor um paciente aguardar por um órgão mais compatível a ele do que ele receber um rim o mais rápido possível. O rim é um órgão vital, quando o rim entra em falência, a vida se torna incompatível, mas a gente tem os métodos de diálise com excelentes resultados nesses pacientes. A gente tem que falar também que a diálise evoluiu muito, tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal, e entrega ao paciente qualidade de vida também. O paciente não fica em diálise sofrendo, assim, não é isso. Isso não é a realidade numa unidade de diálise. Os pacientes tocam a vida normalmente. Chega-se ao ponto de alguns momentos a gente escutar pessoas que brincam com mais ou menos essa comparação e falar assim, cara, isso aqui são as minhas 4 horinhas de academia por semana. Eu venho aqui, me recupero para poder tocar a minha vida depois nos outros dias. E isso é real. Diferente, por exemplo, vocês já fizeram aqui um podcast do fígado, a insuficiência hepática, não existe terapia de substituição hepática. Então, a distribuição também é diferente. O fígado é distribuído para o mais grave, aquele paciente onde ele ou vai transplantar ou ele vai chegar ao fim da vida dele. No rim não é assim. Então, essa pressa de transplantar, obviamente, a pressa de cada um é a de cada um, mas a gente tem que olhar também de uma maneira um pouco de fora e entender que a gente também consegue entregar bastante para esses pacientes em terapia renal substitutiva dialítica, até ele poder realizar um transplante onde ele tenha um doador mais compatível a ele, entendeu? Bom, na sua visão, doutor, né, de especialista, quais são as inovações mais promissoras que têm surgido, então, na área de transplante renal e o que pacientes e profissionais podem esperar para termos de avanços tecnológicos e de tratamento? Então, assim, eu diria que em relação a medicações do transplante, assim, é um cenário em que não tem muitas grandes coisas acontecendo. Uma grande mudança aconteceu no início da década de 80, quer dizer, já tem bastante tempo, onde uma classe de imunossupressor foi introduzida e aí a sobrevida do transplante renal melhorou muito. De lá para cá, medicamentos não tem grandes mudanças ou grandes coisas acontecendo. A gente consegue hoje, com o que a gente tem, fazer uma boa imunossupressão, reduzir essa taxa para 10% de rejeição, que é uma taxa baixa.
consegue reverter, como a gente falou anteriormente, um processo de rejeição. Acho que a grande coisa que está se discutindo hoje é o que a gente chama de xenotransplante, que é o transplante, né, de animais em humanos. Então, a gente tem 2 casos que foram publicados recentemente, né, de um órgão modificado geneticamente de porcos que foram transplantados em 2 humanos, né, que inicialmente os resultados foram muito bons. Infelizmente, né, o desfecho desses pacientes não foram muito bons, mas parece que isso não teve muita relação com o transplante em si. Eram pacientes que clinicamente eram pacientes já com bastante comorbidade, enfim, então esse desfecho de sobrevida não foi muito bom, mas o resultado aparentemente é um resultado muito interessante. Obviamente ainda é uma coisa que não é a nossa realidade, não é para acontecer amanhã, mas eu acho que não tem como a gente não pensar que essa talvez seja uma solução para a gente minimizar essa desproporção que existe entre pessoas precisando e efetivamente pessoas que viram doadores, né? Existe o que a gente chama aí de uma possibilidade de doação em vida que ainda não existe no Brasil, que é chamada de doação pareada, ou seja, eu tenho um doador, esse doador é incompatível a mim, uma outra pessoa também tem um doador que é incompatível a ela, mas esse doador dela pode virar o meu doador e o meu doador pode virar o dela. Isso já é feito bastante nos Estados Unidos, na Europa. A legislação do Brasil ainda não permite isso, mas já existem estudos sendo realizados, já tem alguns transplantes que a gente chama dessa modalidade sendo realizados. Existe também o que eles chamam de rim biônico, que é um rim aí, de tecnologia e robótica, enfim, que parece que tem alguma possibilidade de grandes resultados, mas eu não sei se eu ainda vejo isso na realidade ali acontecendo. Mas eu acho que é isso, eu acho que tem essa possibilidade aí do xenotransplante. E em relação, né, às campanhas que a gente tem fazendo e promovendo, acho que principalmente para a gente melhorar a doação no nosso país, né? O Brasil, como a gente falou, tem um programa grande, mas a doação ainda é uma coisa que é muito pequena, discutível, né? A maior barreira para a doação no Brasil é a aceitação familiar. Então, assim, eu acho que é uma coisa ainda um pouco cultural também, que a gente precisa, né, conversar melhor e trazer mais informação para que a população entenda que existem muitas pessoas precisando e que a gente precisa aumentar esse número, né? Então, e não adianta uma pessoa falar, gente, eu quero ser doador, olha, pode doar, tal. Se a família lá na hora disser que não, é não. Não adianta colocar na identidade, não adianta tatuar. Não adianta. Exato. Então, isso é importante, né? Que fique claro que essas campanhas cada vez mais atinjam a população, porque eu acho que é isso, né? Eu sou nefrologista, eu convivo nisso, com esse meio. O Alisson é paciente, ele conviveu a vida aí também durante muitos anos com isso, mas quem nunca teve um problema renal, né? Talvez não se preocupe pensa nisso. Quem nunca teve um problema de saúde não pensa nisso. E como o Alisson também falou, né, que lá atrás, há 18 anos atrás, ele teve dificuldade no diagnóstico, isso acontece ainda hoje, né? A gente ainda se depara com pacientes que têm inúmeros fatores de risco, mas que nunca foram avaliados pela função renal. E a grande maioria dos pacientes ainda no Brasil entram em diálise no susto, sem saber o que é isso, sem saber que não, mas como assim, eu urino bem, eu nunca senti dor, e realmente não vai sentir dor, realmente vai urinar bem, porque a doença é silenciosa, ela avança. Se você não tiver atento, se o médico não se atentar à saúde renal, não dosar um exame de sangue com a dosagem de creatinina e um exame de urina simples para poder ver se ele tem alguma alteração ali urinária, de perda de albumina ou perda de sangue na urina, que apareça alguma coisa. Pacientes ficam a vida inteira tratando hipertensão, que começou com 16 anos de idade. Ninguém com 16 anos de idade é hipertenso. Ninguém. A hipertensão acontece depois dos 40, 50 anos, pelo envelhecimento vascular que a gente pode sofrer esse processo. Agora, um jovem de 15 anos que abre uma hipertensão, que precisa tomar 3 medicamentos, você não pode botar isso só na conta da hipertensão, você tem que correr atrás do motivo. E na grande maioria das vezes, o rim dele é que não está funcionando, por isso ele ficou hipertenso. Às vezes você pega um paciente diabético tipo 1, recentemente, na semana passada no consultório, um paciente diabético tipo 1 desde os 2 anos de idade. Assim, diabetes tipo 1 é falência do pâncreas, aquele paciente toma insulina desde que fez o diagnóstico.
Ele está com 35 e ele entrou em diálise sem saber que tinha doença renal. Como é que isso pode acontecer? Como é que uma pessoa tem 33 anos de diabetes, sendo acompanhada, tomando insulina, e ninguém pediu uma creatinina e um exame de urina para essa pessoa? Então, assim, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a SONERJ, que é a Sociedade do Estado do Rio de Janeiro, tem batalhado muito nisso, né? Porque a população precisa ter essa informação. Eu fiz uma palestra num programa de cirurgia bariátrica que tinha, sei lá, umas 50 pessoas no auditório, todos em pré-cirurgia bariátrica, ou seja, todos obesos, mórbidos, com indicação de cirurgia bariátrica. Normalmente, esses pacientes obesos, eles têm hipertensão, eles têm diabetes. E aí eu perguntei, alguém aqui sabe o que é doença renal? Sei lá, 20% talvez levantou a mão. Aí eu perguntei, alguém sabe o que é creatinina? Sei lá, nem 10% sabia o que era creatinina. E eu perguntei, alguém sabe o que é albuminúria? 2 pessoas levantaram a mão. Menos ainda, né? Que esse nome é mais difícil. Que é a perda de albumina na urina. Mas isso são marcadores importantíssimos de doença renal crônica em estágio inicial, onde cada vez mais a gente consegue atuar e evitar com que isso evolua até o estágio final. Então, eu acho que a doença renal crônica precisa ser vista de uma maneira diferente pela sociedade médica. Isso é uma crítica a nós médicos, não à sociedade que não tem culpa disso. Que quem não estudou não vai saber mesmo, né? Não Exatamente. É como o Alisson da vida que, né, Exatamente. vai lá estudar os livros de nefrologia para entender. E fica aqui também um apelo, né, para que assim, o nosso corpo humano é uma máquina maravilhosa, né? Sim. E a gente não cuida bem dele. A gente não faz exercício, não bebe água, não dorme direito, come mal, fica preocupado, aí não dorme bem, e fica ansioso, ou fica depressivo. E aí as doenças vão aparecendo. E se a gente não pesquisa um pouco mais, ou se não tenta melhorar essa qualidade de vida, elas vão aparecer e a gente nem vai saber o que é, né? Alisson, deixa aí, de repente, uma palavra para quem está no vale da indecisão, de repente já recebeu o diagnóstico, talvez está postergando uma decisão do que fazer, né? Se continua a diálise, se vai atrás de um transplante, ou enfim. Eu sempre falo que é uma decisão muito pessoal quando o paciente não abriu o leque, né? Quando ele abre o leque e vê todas as opções, ele para pensar um pouco. Então, eu digo sempre para os pacientes e para todos que, primeiro, procure saber de todas as terapias possíveis e procure saber com o médico nefrologista que acompanha. Porque nesses anos, eu trabalhando isso, eu levando esse tipo de informação para as pessoas, a gente se depara muito, que eu falo que são as fake news ou as desinformações, né? E tem um poder de disseminação incrível entre o paciente renal. Eu falo sempre, em todo lugar que eu for convidado, que eu estiver, eu vou falar. O melhor e o pior lugar para se estar quando você é um paciente renal é a recepção da clínica de hemodiálise. Por que é o pior lugar? Porque é o lugar que você ouve, aquele lugar ali que está esperando para ser chamado para entrar em diálise, né? Você fica como se fosse uma antessala. Os pacientes aguardam ser chamados. É o lugar que mais circula desinformações acerca de tudo. Acerca de diálise peritoneal, acerca de transplante renal, acerca de doação de órgãos, acerca de tudo. Então, é o pior lugar. É o melhor lugar por quê? Porque você que tem esse tipo de informação, você pode estar levando um pouco de luz ali. Gente, não é bem assim. Ou na pior das hipóteses, às vezes a porta do médico está bem do lado, é só bater. Doutora, você pode tirar uma dúvida? Diálise peritoneal, transplante renal. Tirar essas dúvidas com o médico. Hoje em dia a gente vê grupos no Facebook, em outras mídias sociais, que eu dou muito valor, né? A comunidade de pacientes renais é muito bom, ok. Mas, gente, conteúdo médico, pessoal perguntando se pode tomar um tipo de antibiótico, se pode... Gente, é depressivo às vezes, porque não tem como você mudar o mundo. Se você entrar ali, é um lugar...
é um buraco negro. Se você tentar consertar ali, vai virar um buraco negro, você não vai mais conseguir sair dali. Mas paciente, pergunte ao médico nefrologista. Dúvida, médico nefrologista. É ele que vai dizer dos tratamentos, das terapias renais substitutivas, de tudo. E o melhor tratamento, a melhor terapia renal substitutiva é o transplante renal. Por todos esses motivos de que a gente falou aqui, mas o paciente ele tem o poder de escolha, né? É muito subjetivo isso, né? Então, às vezes o paciente, porque a diálise dá qualidade de vida, eu sou prova disso, né? Eu passei 19 anos dialisando, sendo proativo, fazendo todas as minhas coisas, viajando, participando de tudo, enfim. Então, você pode ter qualidade de vida mesmo na terapia renal substitutiva. Então, eu digo isso para o paciente primeiro, o paciente focar. Se tiver que entrar na fila, na lista, que não é fila, entre com a orientação da sua equipe, na clínica que você está fazendo diálise, e vai dar certo. É só uma questão de tempo, né? É só uma questão de tempo, exato. Também, né? Gente, foi um assunto assim que eu acho que a gente passaria muito mais tempo aqui conversando, porque eu acho que as pessoas precisam entender um pouco melhor, né, sobre essa questão da disfunção, né, renal. E, bom, deixem aí as redes sociais de vocês e se despeçam, deixem mais alguma palavra se quiserem, fiquem à vontade. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Eu acho que qualquer meio de comunicação que abra um espaço para que a gente fale de temas tão relevantes e ao mesmo tempo tão desconhecidos tem todos os méritos, né? Nós como nefrologistas a gente batalha muito por esse espaço, né? Nossa sociedade tem batalhado muito por esse espaço. Então acho que o recado final que eu deixaria aqui é assim: se você tem alguma questão de saúde, se você tem algum familiar que tem doença renal crônica, ou se você simplesmente tem dúvida, dose a sua creatinina, colete um exame de urina. Qualquer médico está capacitado a avaliar esse exame, a te dizer se está alterado ou não. Se estiver normal, está normal. Se estiver alterado, encaminha para o nefrologista para a gente avaliar isso melhor, né, esclarecer melhor o seu ponto, esclarecer se aquilo ali é uma coisa aguda, que vai ter recuperação, ou esclarecer que aquilo ali já é uma doença renal crônica, o que a gente pode fazer para aquilo ali evitar a progressão, desculpe. E caso, né, a progressão aconteça e um método dialítico seja indicado, como a gente falou, a gente tem 3 possibilidades terapêuticas, mas sempre tendo o transplante mesmo como essa melhor opção, né? Então, mais uma vez a Rede Silvestre, obrigado. Ao Alisson também, obrigado pela confiança, né? A gente precisa agradecer também aos pacientes, são a vida deles, estão né? Não vou dizer que está na nossa mão, porque é pretensão demais, mas que eles colocam a vida deles, né, sobre os nossos cuidados. Então, essa relação é muito importante também. Então é isso, eu agradeço. Eu tenho uma rede social que é um Instagram, eu não sei se eu vou lembrar o nome direito, mas se botar Jadilson Pereira, nefrologista, vai aparecer. Acho que não tem. Eu acho que eu sou o único nefrologista que se chama Jadilson. Então, mais uma vez, muito obrigado, e sempre que for preciso, podem contar com a gente, que a gente está disposto a passar essas informações. Obrigada, que bom. Alisson, deixa aí suas últimas palavras. Eu quero agradecer o convite, a Rede Silvestre, que já tem um lugar na minha história, né? Foi aqui que aconteceu o meu novo ciclo, né? Minha nova vida aconteceu aqui. E agradecer a todos, agradecer ao Dr. Jadilson também por ter aceitado o convite. E quero deixar um recado aqui para os pacientes também que estão recebendo aí seu diagnóstico, que eu sei que é complicado. Seria muito piegas de dar esse positivismo tóxico de que, não, tem seus altos e baixos, e receber o diagnóstico de tipo, como a doença é silenciosa, quando você esboça sintoma, você provavelmente já está nos estágios finais da falência renal, em que você realmente precisa, por isso que o doutor fala que você entra em diálise no susto, que até então não tinha sintoma, você só vai esboçar sintoma quando está no estágio 4, 5, né? E que calma, respira fundo, procure conhecimento é poder. E, novamente, eu friso, busca tirar dúvida com o médico nefrologista
que é o que vai te dar direcionamento, é o que vai ser seu guia nesse sentido, nessa caminhada que é a caminhada da DRC, que é da doença renal crônica, que é para a vida, independente de transplante, de diálise, a DRC é para a vida, é doença renal crônica. As pessoas até falam que tem lá na nomenclatura estágio terminal, né? Que a pessoa fala, vai morrer. Não, gente, é estágio terminal porque não tem mais para onde evoluir. Ela chegou no estágio final dela. Então, calma, respira fundo, cerque-se do melhor possível do mundo, de pessoas, e vai dar certo. E meu arroba é @renal.influencer para todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, @renal.influencer. E mais uma vez, muito obrigado a todos pelo convite. Foi muito bom conversar com vocês, a gente aqui agradece e agradece também a você que esteve com a gente aqui durante todo esse episódio. Incentiva você a ter mais qualidade de vida, cuidar da sua saúde, fazer exercícios, comer bem, beber água, enfim. O nosso corpo é uma máquina perfeita, só que quando a gente não cuida muito bem dela, os problemas aparecem. E às vezes não é por uma questão de falta de cuidado, às vezes é genético também. Então vamos cuidar da mesma forma para que se vier algum problema, você vai estar mais fortalecido para encarar melhor essa doença. A gente se encontra no próximo Silvestre Cast e eu queria só fazer uma ressalva de que a gente talvez não tenha comentado aqui, mas o Hospital Silvestre é referência em transplante na América Latina. Então, se você tem dúvidas, consulte, né, a nossa equipe, tanto de transplante renal quanto de transplante hepático, e você vai ter as informações para o seu caso, para o caso de algum familiar ou amigo, tá bom? Então, até o nosso próximo episódio. Fique com Deus.